Olá, bem-vindos à Semana Monshot 2022. Eu sou a professora Alana Carvalho e estarei com vocês tratando o assunto avaliação da aprendizagem com tecnologias digitais. Eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou uma mulher cearense de cabelos encaracolados na altura dos ombros, tenho a pele clara, uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa estampada na cor verde com flores roxas. Espero que você seja muito bem-vindo para essa nossa formação a respeito da avaliação. Todos os meus estudos durante a graduação até o doutorado perpassaram por essa temática. E é uma temática que nos traz uma grande incerteza e, por vezes, nos traz também muitas vontades de inovar. E nós ficamos sem saber por onde começar. Então, hoje, eu vou trazer para vocês um caminho, uma trilha formativa que vai nos amparar desde a concepção, desde a conceitualização do que é a avaliação da aprendizagem para nós, perpassando pelas características dessa avaliação e culminando aí quais seriam as tecnologias que nós poderíamos utilizar nessa avaliação e, enfim, inovar. Então, vamos comigo nessa caminhada? Pega aí papel e caneta para anotar tudo aquilo que for mais interessante, aquilo que mais te chamar a atenção durante a minha fala. Vamos fazer desse momento um momento formativo de aprendizagem, de troca. Sim, não é porque nós estamos assíncronos que nós não faremos troca. Então, eu com o meu pensamento do lado de cá e você com as suas conexões do lado daí, com certeza trará não só para esse momento, para o seu aprendizado, mas para toda a comunidade de professores que fazem parte desse grupo da Monshot Educação. Vai trazer para nós muitas experiências, muitas trocas, sejam nas redes sociais ou depois nos nossos contatos, né? Então, vamos lá! Primeiramente, para a gente começar essa conversa, o que é a avaliação da aprendizagem? Quando eu digo avaliar a aprendizagem, o que vem à tua mente? O que você consegue pensar a esse respeito? Notas, prova, medo, empatia, coragem, ânimo, perseverança. É um misto de sentimentos, um misto de experiências que a avaliação reverbera no nosso repertório de memória, não é mesmo? Então, mesmo vivendo todas esses percalços ou conquistas que a avaliação nos permitiu durante a nossa educação, tenha sido básica ou superior, ou mesmo pós, né, no nível de mestrado, doutorado, especialização, nós vivemos uma infinitude de experiências de avaliação. E quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, logo nos vem que tipo de fenômeno? Um fenômeno em que está atrelado ao processo de aprendizagem. Então, quando eu falo a avaliação da aprendizagem, eu estou me portando a um fenômeno dentro desse processo de aprendizagem. Então, eu tenho outras características ou qualidades para a avaliação, mas hoje nós vamos conversar sobre a avaliação da aprendizagem. Então, você vai ter avaliação de programas, avaliação de políticas públicas, avaliações em larga escala, muitas são as avaliações, mas hoje a gente vai se debruçar sobre a avaliação da aprendizagem. E quando a gente faz esse recorte dentro desse processo de aprendizagem, a gente percebe que a avaliação como fenômeno, ela é instrumentalizada, ela tem ferramentas e tem técnicas que possibilitam-nos coletar dados relativos a quê? A esta aprendizagem. E com esses dados em mãos, nós vamos analisá-los, sintetizá-los e compará-los a um padrão previamente estabelecido, para então gerarmos uma decisão, gerarmos uma atitude. Então, se a avaliação, meus caros, não tiver essa performance,
essas características dentro do fenômeno, infelizmente, nós não podemos rotulá-la como a avaliação da aprendizagem. Para ser verdadeiramente uma avaliação da aprendizagem, nós precisamos coletar dados que identifiquem aí esse tal processo de aprendizagem. E nós, como professores, faremos então a síntese, a análise, a comparação desses dados ao nosso padrão. E o nosso padrão hoje, qual que é? É o currículo. Então, se você está aí nos cursos técnicos, se você está aí nos cursos de educação básica ou nos cursos superiores, você vai ter um padrão previamente estabelecido dentro do seu curso, que é o perfil do egresso, dentro da sua disciplina, que são as competências mínimas daquela área do conhecimento para a formação integral do indivíduo. Então, a nossa avaliação, ela precisa perpassar esse padrão. É por isso que nós precisamos conhecer o nosso currículo. E não basta apenas nós identificarmos esse processo, nós precisamos também gerar decisão e atitude sobre esse processo. Então, por muito tempo, nós tivemos apenas uma decisão sendo gerada, não foi mesmo? Aquela aprovado ou reprovado, né? Aquela que nós realmente passávamos por uma provação na escola. Então, hoje, as decisões, elas são ainda mais estruturadas e são estratégicas para que a criança, o adolescente, o adulto, eles continuem a aprender, para que eles não se percam no caminho, para que eles possam recuperar a aprendizagem ou mesmo alavancar os estudos. Então, as nossas decisões e atitudes, elas precisam perpassar esses dados e precisam perpassar quem nós queremos formar. Então, é necessariamente o currículo um anteparo, um amparo da avaliação desse processo de aprendizagem. Então, a gente pode sintetizar aqui em 4 elementos básicos a avaliação da aprendizagem, sejam eles a coleta dos dados, os instrumentos, a valoração e também o feedback. Nós vamos então, em cada um desses elementos, perpassarmos detalhadamente. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos que eu utilizei na minha docência. Não são exemplos perfeitos, mas são exemplos de uma professora e dessa professora que vos fala. Então, os elementos da avaliação quais são? Para a gente pensar nessa avaliação, nesse fenômeno do processo de aprendizagem que vai coletar seus dados, que tem instrumentos, que tem técnicas, a gente precisa saber o que nós vamos avaliar. Então, o primeiro ponto, primeiro elemento, qual que é? Os objetivos de aprendizagem. Calma aí, nós vamos perpassar por cada um deles, tá? O segundo elemento seriam os instrumentos de avaliação. Então, nós não precisamos apenas saber o que nós vamos avaliar, mas como nós vamos avaliar. E, por fim, não menos importante, a comunicação dos resultados. Então, quando nós passamos pelas respostas do que, o como, nós vamos para quê, ok? Então, essas perguntas nós vamos respondendo ao longo desses elementos, ao longo da nossa conversa a respeito desses elementos, ok? Então, tá conseguindo acompanhar? É muita coisa nova, você nunca pensou que a avaliação fosse tudo isso, então anota aí o que de mais interessante você ouviu até o momento da minha fala. Anota aí o que de mais significativo a minha fala trouxe para a tua docência, para a tua formação como gestor, como professor e até mesmo como pessoa. Vamos, então. Quando a gente pensa nos objetivos de aprendizagem, a gente tem as áreas do conhecimento, né, que revelam os conteúdos que nós precisamos aprender, mas hoje na nossa Base Nacional Comum Curricular nós temos também habilidades, nós temos atitudes, nós temos competências. Então, os objetivos de aprendizagem, que vai responder o que nós vamos avaliar, eles estão relacionados com justamente o que tem no nosso currículo.
Então, se a gente está na educação básica, a gente olha para a BNCC. Se nós estamos num curso superior ou um curso técnico, nós olhamos para o perfil do egresso e todas as recomendações legais e resoluções daquele profissional em específico, daquela área de formação em específica. Se nós estamos no curso de pós-graduação, nós olhamos então para o perfil do egresso e aquilo que o mercado delibera como perfil ideal. Então, a aprendizagem ela vai perpassar em um sentido lógico dentro desses documentos curriculares. E a nossa avaliação ela não pode se perder fora do currículo. A avaliação ela tem que estar relacionada com o currículo. Acho que deixei isso bem claro, né? Então, quando nós pensamos nos objetivos de aprendizagem, nós estamos pensando nesse currículo. Só que quando nós trazemos a transposição para, por exemplo, uma questão de avaliação, nós transpomos esse objetivo de aprendizagem para uma dada formação. Que formação é essa? É justamente o somatório de uma operação cognitiva com um objeto do conhecimento e um contexto. Notem que nos 3 elementos, dentro dos objetivos de aprendizagem, nós estamos trabalhando com habilidades do eixo cognitivo, com conteúdos relacionados ao eixo do conhecimento e com os ambientes relacionados à situação que nós vamos então ali pedir para que o aluno ele possa se mostrar e mostrar os seus saberes, o seu conhecimento. Então, essa estrutura é uma estrutura de questão que nós vemos, por exemplo, nos manuais do INEP, nos manuais das avaliações em larga escala. Opa, Alana, você falou que não ia falar de avaliação em larga escala aqui. Entretanto, nós temos a técnica de elaboração de questões a respeito da avaliação muito melhor desenhada por estes órgãos, muito melhor desenhada e, tecnicamente falando, muito mais estruturada a partir das avaliações em larga escala. É por isso que não dá para a gente falar de avaliação e não falar em avaliação em larga escala, né? Porque, de fato, a técnica da avaliação ela cresceu no Brasil dentro desse panorama. E aí, quando a gente traz essa técnica de medir a aprendizagem para dentro da sala de aula, nós precisamos ter um ferramentário que nos legitime essa medição. Concorda? Então, quando a gente pensa como a gente vai avaliar a aprendizagem, a gente precisa delimitar essa aprendizagem. Então, quando a gente delimita que nós precisamos de uma operação cognitiva, nós precisamos de um objeto do conhecimento, nós precisamos de um contexto, nós conseguimos delimitar muito claramente o que nós vamos avaliar a partir de um objetivo de aprendizagem. Quer ver na prática? Olha só o exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, nós temos como objetivo de aprendizagem, vamos supor que hoje a aula eu quero, como objetivo, fazer com que os meus alunos conheçam as características de um instrumento de avaliação da aprendizagem. Este é o meu objetivo de aprendizagem, mas como que eu vou avaliar esse objetivo de aprendizagem? Como que eu vou saber, como que eu vou medir se os meus alunos eles realmente conhecem ou não as características de um instrumento de avaliação da aprendizagem? Então, eu preciso transpor esse objetivo para o que eu vou medir na minha avaliação. Já já a gente vai chegar nos instrumentos, hein? Então, a operação cognitiva que eu quero observar é reconhecer, e aí eu posso também ter a outra operação cognitiva que é listar. Então, eu posso trabalhar com reconhecer e listar. Como objeto do conhecimento, eu estou falando aí da avaliação da aprendizagem, mais especificamente do conteúdo características de um instrumento da avaliação da aprendizagem. Tá? Então, eu aprofundo, delimito um pouco mais esse conteúdo. E aí, o meu contexto vai ser, eu já escolhi, a gente já vai chegar nos instrumentos de avaliação, mas eu escolhi que o aluno, ele mostre para mim esse saber a partir de uma situação reflexiva
docente. Então, ele se imaginando como docente, ele vai escrever para mim, ele vai reconhecer e vai listar quais são as características de um instrumento que esteja relacionado com a avaliação da aprendizagem. Então, dentro desse contexto, eu vou pedir ali que ele utilize uma linguagem verbal e escrita, tá? Tá ficando um pouco mais claro ou tá ficando mais confuso? Olha só, fica de olho que a gente vai tratar dos instrumentos de avaliação e aí você vai conseguir clarear um pouco mais essa noção do objetivo de aprendizagem. Então, quando a gente vem o que nós vamos avaliar, nós precisamos pensar em como nós vamos avaliar. Então, os instrumentos de avaliação, as formas que podem ser as mais diferenciadas possíveis, que nós vamos coletar os dados da aprendizagem, nós precisamos ter esses dados, esses tipos de dados associados aos instrumentos que nós vamos escolher. Então, quais são os dados? Qual a natureza dos dados que eu quero coletar? São dados relacionados a conteúdos? São dados comportamentais? São dados atitudinais? Então, eu preciso, lá nos objetivos da aprendizagem, ter deixado isso claro para que eu possa escolher um instrumento que esteja adequado com a habilidade que eu vou avaliar. Então, se eu quero que o meu aluno ele tome uma decisão crítica, eu não posso pedir um instrumento de avaliação que limite a sua forma de pensar orientada por um determinado pensador ou escritor. Se eu quero que ele pense de uma forma crítica, eu preciso que ele me dê subjetividade. Então, dentro disso, o meu instrumento ele precisa estar dotado dessa subjetividade. E aí seria uma questão dissertativa, seria uma questão para que o aluno pudesse colocar ali a sua análise crítica, né? É óbvio que nós temos algumas formas de limitarmos aspectos dessa criticidade, mas nós não podemos limitar o pensamento complexo que o aluno vai chegar, que ele vai desenvolver para se mostrar crítico, ok? E aí um outro ponto dos instrumentos de avaliação é o padrão esperado de resposta. Então, nós caímos e falhamos muito quando nós dizemos assim para a nossa turma: não sei quanto vale esse instrumento, não sei quanto que vale essa prova. Depois que todo mundo fizer e eu corrigir, eu vou dizer quanto que vale. Vai depender do quanto vocês acertarem. Olha essa correção relativa aí, né? Então, o acerto, a aprendizagem aí não está relacionada com o indivíduo e aquele padrão estabelecido. Está relacionada com o que o grupo coletivamente e relativamente aprendeu. Então, nós precisamos entender o que nós queremos medir, para que nós possamos estipular como nós vamos medir. Então, quando nós temos um instrumento, por exemplo, com questões abertas ou fechadas, né? De marcar ou de escrever, como dizem aí os nossos alunos, né? Nós precisamos ter ali scores estruturados, nós precisamos ter medidas e medidas que estejam consonantes ao que é pedido no próprio item, na própria questão. Quer ver um exemplo? Deixa eu te mostrar agora alguns instrumentos de avaliação que nós podemos escolher associados aos objetivos de aprendizagem e também termos métricas, termos padrões esperados de resposta a depender dessas habilidades, dessas competências que nós vamos avaliar, bem como do conteúdo que nós vamos avaliar. Então, você pode utilizar provas com questões objetivas, subjetivas, você pode utilizar fichas de síntese ou resumos de filme, você pode utilizar relatórios, resenhas, seminários, mapas conceituais, portfólios. Então, existe uma infinidade de instrumentos de avaliação. E existem ainda outros instrumentos de avaliação, mas eu quis dar o recorte agora para aquele objetivo que eu tinha trazido para vocês anteriormente, lembram? Que seria conhecer as características de um instrumento da avaliação da aprendizagem? Então, eu posso avaliar aquele objetivo dentro desses tipos de instrumento, tá? Mas eu vou escolher para vocês, para eu demonstrar uma questão
uma questão subjetiva. Então, vou sair um pouquinho da tela para que vocês possam ver com melhor visualização. Então, a avaliação da aprendizagem, essa é a questão, hein? É uma questão subjetiva. A avaliação da aprendizagem possibilita diversos instrumentos para utilizarmos em sala de aula. No entanto, a prova ainda se constitui um instrumento tradicional e a escolha desse único instrumento pelo professor demonstra a sua concepção de avaliação. Ao considerarmos, então, a avaliação sob uma concepção de avaliação da aprendizagem, liste 4 aspectos que sejam fundamentais na elaboração de um instrumento avaliativo. Então, eu peço aqui que o meu aluno liste 4 aspectos que sejam fundamentais na elaboração de um instrumento avaliativo. Deixei sublinhado e em negrito para que vocês vissem. Eu peço para que ele liste, ou seja, elenque esses 4 aspectos, né? 4 aspectos da avaliação, na elaboração de um instrumento avaliativo. Então, vejam só, eu coloquei um quantitativo, não foi? Também para me ajudar na medição da questão. Então, essa questão, ela vale 2 pontos. E desses pontos, eu posso atribuir, se o aluno fizer os 4 itens, os 4 aspectos dentro do contexto deflagrado, que é a avaliação da aprendizagem, ele vai ter 2. Se ele fizer 3 aspectos, ele vai ter 1,5. Se ele fizer 2 aspectos, ele vai ter 1. Se ele fizer apenas um aspecto, ele vai ter 0,5. E se ele deixar o item, a questão, em branco, ou se as respostas forem 4 aspectos ou independente da quantidade, estiverem fora do contexto solicitado, ele não recebe pontuação nessa questão. Conseguem perceber? Então, quando eu trago os pontos, a medida associada anteriormente com o que eu quero que o meu aluno demonstre na questão, melhora o meu padrão de correção e melhora também o meu feedback, que é o próximo item. Então, conseguem perceber? Quando eu tenho, de fato, um detalhamento no meu enunciado sobre o que eu quero que o meu aluno me demonstre como saber, como aprendizagem, eu vou ter, de fato, uma melhor medida daquilo que eu estou, então, avaliando. Entenderam? Ficou mais claro esse exemplo? Então, vamos caminhar para a comunicação dos resultados. Então, nessa comunicação dos resultados, que é o terceiro elemento, nós passamos pelos objetivos de aprendizagem, lembram? Passamos pelos instrumentos de avaliação e chegamos à comunicação dos resultados. Passamos pelo o que eu vou avaliar, como eu vou avaliar e para que eu vou avaliar. Então, na comunicação dos resultados, não é simplesmente nós dizermos para o nosso aluno se ele está aprovado ou reprovado. É muito mais que isso. É nós trazermos uma devolutiva do processo de avaliação para os diferentes atores, não só para os nossos alunos, mas para a nossa coordenação, para a nossa gestão, para os pais desses alunos, para a sociedade em geral. Então, muitas vezes, até nas rodas de conversa, não sei se vocês já se depararam com isso, eu já me deparei bastante, né? As pessoas se comparando a respeito de notas, né? Ah, eu tirei 8, eu tirei 9, tirei 10, tirei 7. Às vezes elas dizem assim, como que o professor me deu 7? Como que o professor me deu 8, né? Então, essa quantificação, ela não atribui para o nosso processo de aprendizagem como um processo de construção. Muitas vezes ela delimita e faz com que o aluno ele não se motive o suficiente para de fato aprender. E aí nós corremos o sério risco de simplesmente memorizarmos, né? Não que memorização não seja importante, é muito importante também.
Nós precisamos desenvolver outras habilidades, outras estruturas mentais complexas superiores no nosso estudante, para que nós possamos ter, de fato, esse ser humano voltado para a cidadania dentro de uma formação integral. É isso que a nossa legislação ela traz, por exemplo, na finalidade da educação básica. Então, quando nós vamos comunicar os resultados de uma avaliação, nós precisamos estar ali consonantes, nós precisamos estar compromissados com a aprendizagem. Então não é só uma questão de nota, é uma questão de feedback, é uma questão de nós trazermos o grau, a evolução, nós trazermos a comparação da performance individual deste aluno que vem crescendo ao longo dos objetivos de aprendizagem que são avaliados. Então, nós precisamos ter um histórico qualitativo do nosso estudante. E a comunicação dos resultados faz parte dessa qualidade. Ao momento em que eu simplesmente dou ali a média, né, os pontos daquela prova, entrego para os meus estudantes, sem ter um feedback, sem ter uma devolutiva, sem ter uma conversa, um diálogo com eles a respeito do que foi aprendido, do que precisa melhorar, do que eles sentiram faltas, quais foram as dúvidas, como eles viram e avaliaram o próprio instrumento de avaliação. Eu estou limitando completamente o processo de avaliação, que assim deveria ser um processo, para simplesmente uma prova, para simplesmente ali um protocolo de exame. E não é isso que nós queremos verdadeiramente fazermos uma avaliação que seja uma avaliação da aprendizagem. Então, a forma que nós comunicamos esses resultados, elas vão deflagrar, inclusive, no nosso planejamento docente, na nossa intervenção diante do processo de aprendizagem e também diante da intervenção, diante do replanejamento de outros atores que não somente nós, professores. Então, quando nós sabemos bem comunicar esses resultados, nós chamamos para junto do nosso trabalho os gestores, os coordenadores, os pais, os próprios estudantes. Quer ver só? Quando a gente traz uma comunicação dotada de uma escuta ativa, nós com certeza podemos inspirar os nossos alunos. E nós podemos inspirá-los para a aprendizagem, para a melhor versão que eles podem ser. Mas nós só conseguimos fazer isto se nós realmente tivermos esse cuidado, tivermos este respeito pelo processo de avaliação da aprendizagem, trazendo transparência, trazendo elementos técnicos que vão nos auxiliar na medida dessa aprendizagem, na delimitação dessa aprendizagem, na escolha de um bom instrumento e também na produção de um instrumento que seja capaz de atentar para aquela aprendizagem, para aquela operação cognitiva, para aquele contexto delimitado dentro daquela operação com aquele objeto de conhecimento. Então, verdadeiramente nós conseguimos comunicar se nós exercermos uma escuta ativa, se nós exercermos um diálogo e se nós estivermos muito inspirados a inspirar, né? Então, a comunicação dos resultados vai perpassar por falas que nós precisamos nos adequar como professores, muitas vezes, né? A gente não pode dizer para o nosso aluno, ó, você errou porque você não acertou, né? Ou então você acertou porque você estava certo, né? Isso não quer dizer muita coisa. Na verdade, isso não diz nada. Então, para que nós tenhamos um exemplo aí de feedback, eu deixei alguns dizeres aqui, né, para que vocês pudessem entender. Então, vamos lá para o meu exemplo, né? Dentro do conhecer as características de um instrumento de avaliação da aprendizagem, dentro daquela questão lá subjetiva que vocês viram, eu posso fazer algumas abordagens com os meus alunos, né? Eu posso trazer, por exemplo, né? Meu querido, olha só, dos 4 aspectos que você elencou, apenas 2 eu consigo ver que estão contextualizados com a perspectiva de fato da avaliação da aprendizagem. Você concorda comigo?
Então, você dá a chance para que o aluno ele possa ali dialogar com você sobre a linha de raciocínio, o pensamento que ele construiu para aquela resposta, né? E aí um outro, você respondeu a questão de forma completa. Consegui perceber aí todos os pontos atribuídos à sua questão. Mas eu queria que você me exemplificasse um instrumento que tem essas características que você colocou aqui. Olha só, Alana, mas isso não tinha lá na questão. Não tinha. Mas eu quero ajudar o meu aluno que conseguiu responder tudo que eu pedi ali naquela questão a extrapolar essa aprendizagem. Então, quero que ele dê um exemplo para mim, para que ele potencialize aquilo que ele me mostrou que aprendeu. E um outro ponto, né? Uma outra fala. Como você deixou aqui a questão em branco, eu preciso saber como é que você compreende, como é que você percebe a concepção do que seja a avaliação da aprendizagem. Notem que no aluno que não respondeu, eu fui lá na premissa, eu fui lá na concepção da avaliação da aprendizagem, para saber se ele conseguia, pelo menos, construir essa concepção, para então pensar nos elementos. Percebem? Então, os meus feedbacks, eles precisam se relacionar com aquela aprendizagem que eu quero ver naquela questão, que eu quero ver naquele instrumento. É óbvio que aqui é só uma questão, né, gente? É uma questão apenas. Mas vocês podem fazer um feedback de um instrumento, vocês podem fazer um feedback de um conjunto de questões, das mais acertadas, das mais erradas, enfim. Então, vocês podem se organizar para que o feedback de vocês seja um feedback qualitativo e que vá em todos os estudantes. Naquele que acertou tudo, naquele que porventura deixou ali a questão em branco, o instrumento em branco, naquele que foi mediano nos acertos das questões ou do instrumento ou no que foi pedido. Então, nós podemos olhar para esses perfis de alunos e trazer para eles, né, uma comunicação mais sólida a respeito da avaliação. E como nós fazemos isso? Com as tecnologias, né? Então, só para você lembrar, ó, presta atenção. As tecnologias, elas servem para a avaliação no seu auxílio, dentro do seu planejamento, dentro da sua instrumentalização da coleta de dados e dentro da sua emissão de feedback individual ou coletivo. Então, nós não podemos querer que a tecnologia substitua todo esse conhecimento que eu acabei de trazer para vocês. Então, nenhuma tecnologia vai substituir nós pensarmos o que, como e para quê. Sempre vai precisar do professor. A tecnologia, ela vai ser suporte, ela vai ser aporte daquilo que nós queremos coletar de dados de determinada aprendizagem. Compreendem isso? Então, a tecnologia, ela é um suporte, né? Repita comigo. A tecnologia é um suporte, exatamente. Então, repita esse mantra para que você não caia na pegadinha de achar que só escolhendo uma tecnologia você não precisa mais se preocupar com a avaliação. Muito pelo contrário. É pensando numa tecnologia que você tem que se preocupar com a concepção de avaliação que você está trazendo para a sua sala de aula e muito mais que isso, trazendo para o processo de aprendizagem do seu aluno. Então, vamos lá. Eu utilizo algumas ferramentas que eu trouxe aqui, né, com o visto, né, com a minha validade, que são tecnologias que podem não só abordar, coletar dados a respeito de conteúdos, mas também de habilidades, também de competências individuais ou em grupo, né, coletivamente, e isso vai depender muito do que você planeja como avaliação lá no início, né? Quais são os seus objetivos de aprendizagem e qual instrumento você deflagra para você conseguir coletar esses dados de aprendizagem, tá? Então, eu acho que isso já ficou bem nítido para vocês, né? Pois vamos lá. As tecnologias que eu trago aqui são umas das mais faladas, né? Mais utilizadas, que são o Kahoot, que é um software de gamificação,
que você tem uma contagem de tempo, que ele tem questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, de resposta única. Então, é super divertido, você faz isso individual, em grupos, de forma síncrona ou assíncrona. Tem uma musiquinha ao fundo com imagens, então é uma ferramenta bem interessante. Temos também o Socrative. O Socrative é uma plataforma que você pode gamificar, sim, e você pode passar também como uma atividade sem essa entonação do game, sem essa competição. Então, pode ser uma ferramenta muito parecida com o Kahoot, mas a sua diferença está aí na organização das turmas, na organização do próprio feedback entre os estudantes. Então, tem uma diferençazinha entre uma e outra plataforma. No Socrative eu tenho questões de verdadeiro ou falso, de uma resposta única e também de complemente, tá? Todas essas você consegue perceber em tempo real como os alunos estão respondendo, tá? Todas elas. Uma outra ferramenta para avaliações mais qualitativas, mais subjetivas, né, mais criativas, são o MindMeister e o Padlet, que vocês já ouviram falar bastante aí, né? Professor Mota adora o Padlet, aprendi com ele, inclusive, tá, gente? Então, o Padlet é um mural interativo que você pode trabalhá-lo individualmente ou coletivamente. E lá os alunos têm espaço para eles fazerem upload de imagem, para eles colocarem texto escrito, colocarem vídeo gravado, vídeo da internet, do YouTube, para eles colocarem comentários, né, nos posts dos colegas. E você também pode fazer um feedback lá dentro dos posts deles, então é bem bacana. O MindMeister é um software de mapa conceitual, mapa mental. Então, ele precisa ter, obviamente, um pouco mais de maturidade naquele objeto do conhecimento, né? E o aluno precisa ter mais autonomia para ele desenvolver ali as suas lógicas com relação àquele conteúdo, àquela competência que está sendo avaliada. E aí, uma outra ferramenta interessante é o Google Forms, que já é bastante utilizado em pesquisas, né, a respeito de coleta de dados para fazerem gráficos e tabelas, mas o Google Forms ele também tem questões abertas, né, questões subjetivas e também as questões objetivas, e ele consegue te dar um feedback. Então, você pode escrever lá dentro do formulário, a nível individual, para cada um dos seus alunos, um feedback sobre como eles foram ali naquela atividade. Também, eles podem fazer um upload de arquivo. É bem interessante. Nós temos também o Google Classroom, que é do mesmo conjunto da Google, como o Google Forms, e aí ele oferece ali uma organização, né? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com portfólios, né? O Google Classroom é bem legal de você trabalhar com um portfólio, seja individual, seja em grupo, né? Ali você consegue trazer o aluno ou o grupo de alunos para trabalhar naquela ferramenta, é bem interessante. E tem várias opções ali dentro, né? Opções de pergunta, opções... todos os produtos da Google estão dentro do Google Classroom, né? Então, existe uma gama de possibilidades. Uma outra ferramenta que foi bastante utilizada, né, por várias prefeituras, a nível de Brasil mesmo, né, foi o WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp era a ferramenta mais rápida, fácil, ágil, com boa conexão que nós tivemos aí ao longo desse período, né, de pandemia, e que ela vai ficar para algumas atividades, para algumas áreas do conhecimento, para alguns alunos, alguns professores, enfim. Então, no WhatsApp, você pode fazer ali o envio individual, né, do aluno para a professora e da professora para o aluno de um feedback, que pode ser escrito, pode ser em áudio, pode ser com upload de arquivo. Então, o WhatsApp ele tem também a sua funcionalidade a respeito dessa coleta de dados, a respeito desse feedback, né? Então, vejam só, cada uma dessas ferramentas, quando utilizadas dentro dessa performance da avaliação da aprendizagem, com certeza poderão contribuir bastante para a sua avaliação. Tá certo, professor? Tá certo, professora? Então, vamos para a inovação? Será que é possível inovar? Será que é possível
nós trazermos a inovação na avaliação, por exemplo, então, o que nós fazemos com todo este aprendizado só depende de nós. Então, para que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmos, professores, gestores, nós precisamos inovar. E aí eu trago aqui uma das primeiras formações que a equipe da Moonshot deu, que foi para mim assim um estalar de dedos, né? Um estalar de pensamento, uma virada de chave que eu precisava para aquela época, e eu trago para vocês porque continua sendo muito atual. Inovar é possível sim, e ela depende de um ciclo. A inovação depende de um ciclo, qual seja ele: construir, testar, aprender, idear, e construir, e testar, e aprender, e idear, e isso é um ciclo sem fim. Nós podemos partir da ideação, construir, testar e aprendermos. Então, a inovação, ela parte desse ciclo, e que é um ciclo infinito. Então, nós nunca paramos de aprender e nós nunca paramos de entender como o nosso universo funciona e o que seria melhor para que nós pudéssemos entender todo esse universo, todo esse ser humano, né, que nós temos, e especificamente esse processo de aprendizagem, e especificamente essa ciência da avaliação. Então, a inovação, ela é possível. Nós precisamos entender a avaliação, nós precisamos idear a avaliação, construí-la, testar, aprender sobre essa construção e então idear novamente, né? Então, esse é o ciclo da inovação, gente. Não tem mistério, né? Essa é a chave, essa é a virada de chave que nós precisamos dar. Eu espero que eu tenha contribuído com você nesse conteúdo que aqui eu expus. E se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser trocar uma figurinha comigo, eu estou lá nas redes sociais, no Instagram, no @profa.alana, com L, 2 N's, e estou também lá no YouTube. Meu canal é o meu nome, Alana com L, 2 N's, Carvalho. Então, você pode me encontrar lá, e eu já deixei alguns vídeos lá falando sobre avaliação, instrumentos de avaliação, e prometo que em 2022 novidades vão surgir. Agradeço a todos vocês que estiveram aí desse outro lado, me ouvindo, me vendo, ideando junto comigo, tendo novas ideias, né? E se preparando para inovarem em 2022. Espero que vocês tenham uma excelente semana pedagógica e contem comigo para aprender e trocar figurinhas sobre a avaliação da aprendizagem. Um forte abraço em todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!